diz que você é capaz de aprender o que quiser. Hoje, nosso papo no NGT Entrevistas é com Carlos Gontoff, escritor e professor de inglês. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no NGT Entrevistas. Prazer é meu, obrigado. Carlos, deixa eu mostrar aqui então para o telespectador, você consegue aprender o que quiser. Este é o seu livro, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Quais são as técnicas? A gente realmente consegue aprender o que quiser? Eu acredito que você consegue aprender o que quiser. O que varia, o que é o conceito de o que quiser. Porque tem gente que diz, eu quero aprender, mas na hora que vai ter que estudar e se esforçar e praticar, a pessoa às vezes não está tão afim, dá trabalho, é difícil. Então, realmente, às vezes você vê que a pessoa quer, mas na verdade não quer de verdade. Então, o que eu dou no livro são algumas ideias, algumas técnicas de como você se dedicar mais, como você se esforçar, como você não ter medo de errar, que é uma coisa que atrapalha as pessoas. As pessoas às vezes erram, ai meu Deus, então não sei, é muito difícil, eu não vou conseguir fazer. Mas, na verdade, então, o primeiro passo é você se decidir o que você quer aprender. O que você quer aprender, Porque exato. às vezes eu falo, eu quero aprender chinês, mas é aquela coisa ali, eu quero aprender, mas eu não vou a fundo, não quero saber como se escreve. Hoje em dia as pessoas estão acostumadas a querer tudo muito fácil, né? As coisas estão tudo ao alcance do dedo. Você vai na internet, você acha as coisas, então as pessoas querem que tudo venha a elas. Então, se você fala, não, você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa praticar. Mas eu não tenho tempo, é muito difícil, demora, eu preciso dormir, eu preciso sair, passear. Então, para você aprender, você precisa se dedicar a qualquer coisa. Você quer ter uma barriga de tanquinho, você tem que malhar, fazer abdominal. Você faz 1, 2, 3 mil. Não adianta você fazer um e falar, chega, já cansei. Né? E para aprender a mesma coisa. E, Carlos, quais são as dicas? Então, primeiro você focar aí no seu desejo, o que realmente você quer aprender. E depois desse foco, porque realmente tem coisas realmente que são muito difíceis. Tá? A gente estava citando aí o chinês, o mandarim. Não, como eu digo no livro, tudo que você vai aprender é difícil no começo. Quando você era bebê e você foi aprender a caminhar, era difícil. Sua mãe segurava você pela mãozinha, você ia, e quando ela largava, você caía no chão. Mas se você falar, é difícil, nunca vou aprender, você não aprende. Então você tem que tentar. A criança, ela cai, ela levanta e vai de novo. Quando você vai andar de bicicleta, você põe a rodinha, né? Você aprende, quando você tira aquelas rodinhas, você cai. E você cai, você sobe de novo e vai. Se você não passar por esse processo de errar e aprender, você não aprende. Né? E, Carlos, você conta alguma história engraçada aí no livro, assim, alguma história até de superação? Eu conto várias histórias, eu dou vários exemplos. Um exemplo que eu dou, inclusive, é da minha filha. A minha filha Bruna, ela começou a aprender a jogar vôlei no clube, ela nunca tinha jogado vôlei. E ela jogou na piscina, uma brincadeira na casa de uma prima e falou, vou fazer vôlei. Começou a fazer vôlei no clube, entrou no time. E na primeira semana, o clube já se inscreveu num campeonato. E eles foram participar de campeonatos. E as meninas do grupo dela, ninguém tinha muita prática. E eles perderam todos os jogos do campeonato. Só que o primeiro jogo elas perdiam de uma diferença muito grande. E aos poucos elas iam diminuindo a diferença, mas continuavam perdendo, mas ia cada vez perdendo por uma diferença menor. Até que lá no final do ano, elas venceram o primeiro jogo. E o importante é que elas perdiam, mas elas diziam, não, mas a gente está melhorando, a gente está aprendendo, e a gente está treinando, e vai no final chegar num resultado bom, e realmente chegaram. Não ganharam o campeonato, mas no ano seguinte, elas já continuaram perdendo, mas ganharam já alguns jogos, ganharam mais do que perderam. Então, é um processo de erro e acerto. Na verdade, a gente falando sobre jogos, né, sobre jogos aí de equipe em plena Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo que acabou agora este domingo, né, não deu para não fazer uma associação aí com a seleção brasileira. Mas uma coisa que as pessoas dizem, né, que a seleção precisa aprender com seus erros, precisa ver o que errou para melhorar na próxima vez. Então todo mundo fala isso, aprenda com os erros. E as pessoas... Mas na verdade aconteceu ao contrário, né, do que aconteceu com a sua filha, né? Porque começou perdendo de muitos e depois foi melhorando. Pelo Brasil não, né? A gente começou mais ou menos e foi perdendo aí uma goleada. Mas eu acho que quando ela perdeu, a seleção perdeu de uma diferença maior, é porque ela estava jogando com times melhores também, né? Então eu acho que eles vão aprender, espero que eles aprendam com os seus erros e melhorem para o futuro. Eu acho que uma das coisas que dificulta o aprendizado é o medo de errar. As pessoas não arriscam porque elas falam, eu vou errar. Só que o erro, eu tenho uma frase no livro que eu digo assim, se você quer ter mais sucesso, você precisa aumentar o seu número de fracassos. Ou seja, você precisa tentar e tentar e tentar, porque na verdade, até eu falo isso no livro também,
O erro é mais comum do que o acerto. Você erra 1000 vezes e acerta uma. Quando você acerta uma, você fala, acertei. Mas para chegar naquele acerto, você precisou errar. Então, não ter medo de errar, não ter vergonha de errar. As pessoas erram e falam, eu sou burro, eu nunca vou aprender. Não é verdade. Tem gente que não... E, na verdade, você não sente isso, Carlos, que essa geração que está vindo aí, essa geração aí, ela não admite fracasso de jeito nenhum. Parece que a criança nasceu já sabendo, ela tem que acertar desde o começo. Tem uma pressão aí dos pais, tem uma pressão da sociedade, você sente isso? Eu sinto isso. A pessoa erra e chora, se desespera, e eu nunca vou saber. Eu acho que não, eu acho que o erro é importante. Para você aprender, você precisa errar. Né? Aconteceu até uma experiência interessante, que até eu relato no livro, que é uma pessoa que estava aprendendo a andar de patins. E a gente foi levar ela no parque, todo mundo segurando ela para ela não cair dos patins. E ela foi, pegou. E uma outra estava vendo e falou assim, se vocês não deixarem ela cair, ela não vai aprender. Porque ela tem que cair para aprender a se equilibrar. Então isso é o exemplo do patim, mas serve para qualquer coisa. Eu sou professor de inglês, né? Então eu falo para meus alunos, vocês têm que tentar falar, mesmo que estiver errado, não é que você vai falar errado a vida toda, mas você errando, alguém vai te corrigir, não é assim, é assado. E aos poucos você vai aprendendo, mas se você não tentar, você nunca vai ter a chance de errar e aprender a maneira certa. Queria que você falasse um pouquinho, você falou aí, citou que você dá aulas de inglês, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre isso, sobre a sua carreira, professor de inglês, escritor, ator, realmente multimídia. E na verdade, coisas, assim, eu tenho uma formação, eu me formei na faculdade de engenharia civil. E aí, depois eu fiz teatro, trabalhei como ator, até que eu caí no meio de inglês, assim, meio por acidente. Me convidaram para dar aula de inglês, eu estudava numa escola, eu tinha um inglês bom, me convidaram para dar aula e eu comecei a dar aula, me apaixonei e faço isso há 28 anos. Né? Depois eu acabei usando, eu tinha feito curso de teatro, eu acabei usando nas aulas de inglês as técnicas de teatro, eu dirigi grupos de teatro em inglês. O que eu vejo também é assim, né? Muitas pessoas estudam inglês, eu tive muitos colegas que estudaram comigo e eu aprendi a falar inglês bem e muita gente não. E as pessoas dizem, eu estudo e eu não consigo falar inglês. E eu penso assim, por que eu aprendi e que outros não? Eu aprendi porque eu me esforcei mais, eu aprendi inglês no Brasil, não viajei para fora, viajei para fora quando eu já era professor de inglês. Então o que me ajudou a aprender? Treinar, praticar. E eu comecei eu criei um blog, né, que é com dicas para aprender inglês, usando as coisas que eu fiz. E assim, não existe uma maneira certa de você aprender. Às vezes, verdade, e esse blog aí surgiu esse livro. Olha só, 101 dicas para você aprender inglês, não é isso? Isso. Porque assim, não existe uma maneira certa de aprender. Às vezes o que funciona para mim é diferente para você, não funciona para você. Eu tenho uma maneira de aprender de um jeito, você tem a maneira de aprender de outro. Então tem gente que aprende escrevendo, a pessoa precisa escrever. Tem gente que ouvindo, aprende. Isso funciona para inglês, matemática. Tem gente que tem que fazer 1000 exercícios de matemática até aprender. Um faz 3 ou 4 já aprendeu. Cada pessoa é diferente. Às vezes eu tenho facilidade musical, então se eu transformar uma equação matemática numa música e ficar cantando assim, a soma dos quadrados dos catetos, aquilo vai ajudar você a aprender. Então não existe uma maneira certa. E eu criei esse blog dizendo assim, experimente fazer assim, experimente fazer assado. Se não der certo, continue tentando várias vezes. Aí se você vê que aquilo não funcionou para você, experimente de outro jeito. Aí eu escrevi o blog, meu blog teve muitos acessos e me sugeriram lançar o livro. Eu transformei no livro, o livro, aliás, ele tem, além das dicas, histórias de sucesso de pessoas que aprenderam. Então, alguém contando. Eu aprendi assim, eu fazia assado, então tem várias histórias. E quando eu publiquei o livro, muita gente... Conta uma história pra gente, Uma história, uma amiga minha chamada Heloísa, que hoje é professora de inglês, inclusive, e ela morava em Santos. Na época não tinha internet, não tinha TV a cabo, então ela, para treinar inglês, tinha um hotel internacional, assim, de nível internacional em Santos, ela ia para a porta do hotel e ficava esperando passar um gringo. Aí quando passava alguém, ela ia lá e falava assim, excuse me, what time is it? Puxava assunto, que era a maneira que ela tinha de praticar o inglês. Então eu digo assim, ela aprendeu porque ela se esforçou, porque ela não viajava, ela não tinha chance, né, de ouvir inglês, então ela fazia isso. Outras pessoas, eu tinha uma amiga que ela fazia cartõezinhos com as palavras, assim, e grudava assim, a geladeira, escrevia assim, refrigerator. Parede, wall. Aí ela entrava na casa, ela ia olhando os papeizinhos e aquilo ia ajudando ela a se lembrar.
Né? Então, isso, depois que eu escrevi isso no livro, uma amiga minha falou, eu vou usar isso para aprender japonês. E ela fez a mesma coisa. Então, só, uma dica que eu dei, que ela usou e serviu. Às vezes você vai falar assim, dá muito trabalho ficar escrevendo papelzinho. Mas quando eu era criança... Pra você, mas dá certo para outra pessoa. Quando eu era criança, eu fazia fórmulas de matemática e colocava no espelho. Quando eu ia lavar o rosto de manhã, eu olhava. Né? Isso é o quê? É a memória fotográfica que a gente tem pessoas, quando você tem a necessidade de escrever? Isso, tem pessoas que são visuais, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa visual. Quando eu estou estudando, eu estou tentando me lembrar de uma coisa, eu falo assim, estava naquele cantinho direito da página, que eu visualizo. Tem gente que não é assim. Então eu, por exemplo, como eu sou uma pessoa visual, eu tenho a tendência de eu vou ensinar vocabulário em inglês, eu gosto de desenhar as figuras. Eu acho que aquilo é bom, mas porque é bom para mim, mas às vezes para o aluno não é bom. Porque tem pessoas que não conseguem lembrar de uma coisa visualmente, precisa escrever uma definição, precisa ouvir. Eu conheço pessoas que vão para a aula sem caderno. Ela ouve e lembra, porque ela tem um aprendizado auditivo. Existem, né, teorias sobre o aprendizado. Tem gente que precisa se levantar e mexer. Esse que aprende, a gente fala, são as pessoas sinestésicas, que aprendem com o movimento. Né? Quando eu lancei esse livro, muita gente me dizia, mas esse livro serve para aprender outras coisas, não é só para o inglês, porque se você usar essas técnicas e essas ideias, você aprende qualquer coisa. Foi quando eu tive a ideia de fazer esse livro, você consegue aprender o que quiser, onde eu falo de técnicas e ideias que dá para ser aplicada a qualquer situação. Verdade. Agora, voltando a esse livro aqui de 101 dicas, né? Veio aí numa super hora, não sei quando que você lançou esse livro. Esse livro já tem uns 3 anos, mais ou menos. Mas veio numa época aí que o brasileiro aí estava aprendendo aí, se importando aí com a Copa do Mundo, fomos vitrines do mundo aí. Tive muita gente que me dizia, dá para aprender inglês para a Copa, mas assim, 15 dias antes da Copa, não dá tempo. Uma das coisas que eu digo nos 2 livros, inclusive, o aprendizado leva tempo. Então você vê assim escolas de inglês que põem cartaz na rua, né? Aprenda inglês em 8 semanas. Não existe isso. Sem dúvida. Se você quer aprender, carpintaria, fazer um móvel, não é em 15 dias que você vai fazer, você tem que fazer. Você vai fazer um móvel, vai ficar torto, você faz outro, e demora. Então, assim, tem que ter um tempo. Essa coisa de aprender assim, imediatismo, não existe. Não né? dá. Só comentando com você, Carlos, que eu fiquei orgulhosa do povo brasileiro, porque um turista disse que ele há 6 anos atrás ele tinha visitado o país e ninguém falava inglês e não se esforçava para se comunicar com ele. E um americano que vem, não sabe nada da nossa língua é muito difícil para eles, realmente o português é muito difícil. Então, e agora chegando aqui no Brasil, em várias partes do país que ele foi acompanhar aí a seleção, ele sentiu que o brasileiro, se não consegue se comunicar, pelo menos tenta. Não tem aquilo que você falou, né? Já não tem mais a vergonha de falar ou não. O brasileiro saiu atrás, foi buscar o resultado aí. É bom saber, eu não tinha escutado nenhum comentário sobre isso. Mas muitos turistas e até os jornalistas que foram entrevistados por um portal da internet, eles elogiando o país, e uma das questões foi exatamente essa, que eles falaram que o brasileiro hoje, o que eles sentiram é exatamente isso, que o brasileiro hoje, pelo menos ele se esforça em conversar com você, assim, em conversar com um estrangeiro, coisa que mas uma coisa que acontece, não tem. O brasileiro tem essa coisa assim, já que eu me viro, já que eu consigo, ele acha que já está bom. Então, o Brasil tem um dos níveis mais baixos de fluência em inglês. Existem pesquisas muito baixo, que acho que 5% dos brasileiros falam inglês e desses 5%, só não sei quantos por cento são fluentes. Eu não lembro os números exatamente. Porque a pessoa fala assim, eu já me viro. Eu tenho alunos que vão fazer assim cursos avançados de inglês. Quando você está no curso avançado, que você está querendo falar o inglês melhor, né, do que só o básico. Claro. E aí você corrige o aluno, ele fala assim, mas quando eu falo me entendem. Então assim, você quer ser entendido ou você quer falar bem? Então até eu digo no meu livro, o que você quer? Você quer ter um inglês mais ou menos, para você poder viajar e não morrer de fome? Ou você quer ter um inglês bom para você poder viajar, se comunicar, assistir uma palestra, conversar com alguém? Você quer conversar com alguém na rua? Conversa mais ou menos. Agora, se você quer um dia assistir um congresso fora do país, você... Assistir uma peça de teatro. Então, você tem que ter um inglês melhor. Para você melhorar, você tem que realmente querer melhorar. Né? Sem dúvida. Isso é para o inglês, para qualquer coisa. Carlos, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta aí falando aí sobre outras técnicas e mostrando aí outros trabalhos seus, ok? Ok. O NGT Entrevistas faz um rápido intervalo, mas a gente volta já já. O nosso papo hoje é com Carlos Gondoff, escritor e professor de inglês. Fique com a gente.
Entrevistas está de volta. Nosso papo hoje é como falar bem inglês e aí como aprender tudo o que você quiser, algumas dicas bem certeiras para você não fazer feio e não deslizar na língua americana. O nosso entrevistado de hoje é Carlos Gondoff, professor e escritor. Carlos, prazer recebê-lo aqui. A gente conversou aí no primeiro bloco aí, falando bastante aí sobre como aprender, né? Que a gente pode aprender qualquer coisa. Falamos aí da língua inglesa e eu queria falar agora com você um livro bem bacana, que é esse aqui, Aprenda Inglês Cantando. E aprenda a cantar inglês, né? Porque não é só cantar, é cantar bem, não é isso? Cantar bem, é. Na verdade, como eu falei para você no primeiro bloco, né? Tem pessoas... A música, na verdade, todo mundo gosta de música. O que varia é o tipo de música. Às vezes eu gosto de rock, você gosta de country music, mas todo mundo gosta de cantar. E quando a gente canta, a gente repete as palavras muitas e muitas vezes e aquela palavra acaba ficando na sua cabeça. Quando você era pequenininha, você cantava, né? Capelinha de melão. E você não sabia o que estava falando. Aliás, até hoje eu não sei o que quer dizer capelinha de melão, é de São João. O que quer dizer isso? Né? Verdade, uma capela? Né? Você pegou um melão e fez uma capela? Não sei, mas a gente canta. E cantar ajuda você a brincar com os sons da sua língua. Então você às vezes ouve uma música que você cantava na sua infância, você nunca mais ouviu. Quando você ouve, você lembra as palavras iguaizinhas. Sem dúvida, você então, lembra mesmo. Cantar ajuda muito. Eu estava falando no primeiro bloco, você pode pegar expressões de matemática e transformar numa musiquinha. Às vezes ajuda você a lembrar, né? Então, depois que eu criei o meu blog, eu recebo até inclusive... perguntas de cantores. Eu tenho uma banda e eu preciso saber cantar em inglês. Eu não quero saber falar em inglês, eu quero saber cantar em inglês, porque eu faço show e tem banda que enrola, né? Eles cantam aquele inglês que a gente chama de improvisation. Então esse livro ele ensina a cantar para bandas e cantores que querem só saber cantar em inglês ou pessoas que querem aprender inglês com música, porque você repetindo a mesma música muitas vezes, você vai aprendendo gramática, vocabulário, brincando. Mas sabe que, na verdade, eu lembro que as pessoas me falavam assim que tinham dificuldade em entender quando você não tem o domínio da língua, quando você ouve o cantor falando a palavra e como a palavra está no meio da melodia, fica difícil a compreensão. Mas isso acontece, inclusive, na sua própria língua, em português, claro. né? Quando eu era criança... né? Eu escutava o Roberto Carlos cantar assim: entro no meu carro e a solidão me dói. Eu não sabia o que era solidão, mas eu achava que solidão era o bumbum, porque ele entrava no carro, sentava e doía. Entendeu? Então, pra mim, eu achava que ele sentava no carro e doía a solidão. Eu fui descobrir que era solidão muitos anos depois, né? Tem aquela outra música do Roberto Carlos que ele canta assim: nos lençóis macios, a manticidão. Muita gente pensa que manticidão é uma palavra só. Que manticidão é um clima de amor e harmonia, assim. Se você entrar no Google e botar assim, manticidão, vai encontrar várias pessoas. Eu sempre achei que era manticidão, e na verdade é amantes-cidão. Né? Então, em português, você ouve uma música que também, às vezes, você não sabe o que está dizendo. Mas você canta amanticidão, na verdade, você está juntando amanticidão. E quando você fala amanticidão, você junta as palavras. E quando você fala uma língua, você junta as palavras. E cantando em inglês, você aprende a juntar as palavras e falar mais fluente. Porque se você vai ler, você fala assim: I want to go. Mas na música o cara fala I wanna go where love is. Aí você canta I wanna go. De tanto falar, você aprende. Quando você aprende a sua língua, você não entende todas as palavras. Em inglês é a mesma coisa. Eu digo, para você aprender uma música, você não precisa entender as palavras, mas vai cantando. A primeira música que eu aprendi a cantar, eu tinha uns 10 anos de idade, era do Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Eu tinha a letra, eu cantava. Naquela época a gente tinha o LP de vinil, né, que eu ouvia, cantava. Eu cantava perfeitamente e eu não tinha a menor ideia do que eu estava dizendo. Anos depois eu ouvi a música, as palavras vieram todas à minha mente, cantei, e aí eu falei, agora eu entendo o que eu estou dizendo. Então, aos poucos você vai. O que eu digo sempre, inclusive no livro, é, quando você estiver aprendendo, leia a letra, mesmo que você não entenda, você vai lendo a letra e vai ouvindo, porque aí você vai cantar, você vai aprender que aquela palavra se pronuncia daquele jeito, mesmo que você não saiba. Porque se você não lê, vai cantar que nem aquelas bandas que enrolam, porque você ouve assim, tem aquela música assim, tell me more, fast. Só assim. E se você vai lendo, você vai aprendendo. Então, assim, no livro, a gente dá dicas também de pronúncia, de como você pronuncia certos sons. Em português, quando você tem o som final de L, você pronuncia U, você fala Brasil, você não fala Brasil. Né? Em inglês, o L, a língua sobe, você fala o. Então, eu dou exemplo assim,
Essas músicas têm bastante som de L. Se você cantar, ajuda a você aprender a pronúncia. E como que você fez essa? Você coloca, tem algumas letras Tem aqui? algumas letras, mas não é um livro assim que diz assim, essas são as boas músicas para aprender, porque isso também depende de pessoa. Eu gosto de Elton John, você gosta de Bon Jovi. Então, assim, o que eu dou no livro é assim, dicas de como você pode achar músicas que você gosta. Você está aprendendo na escola verbos no passado. Como você pode achar músicas no passado? Então eu dou dicas. Vai no Google, escreve assim, assim, assim. Você vai achar uma lista de músicas. Aí você escolhe a que você gosta. E se você cantar aquela música várias vezes, você vai cantando verbos no passado. E você vai lembrando. Quando você for falar, aquelas palavras vêm na sua cabeça. Tem vezes que eu digo uma frase, eu digo, essa frase era de uma música. Que música era? Porque você grava, né, de tanto cantar. Então, e você sente assim, quando você leva a música assim para a sua sala de aula, assim, eu não sei se você dá aula para crianças, dou aula para crianças, adolescentes, adultos, com todas as idades. É mais fácil, né? A criança, o adolescente se interessa logo pela música, não é? Às vezes, como eu digo, às vezes eu toco uma música que eu acho maravilhosa, eu estou ensinando Present Perfect, escolhe uma música maravilhosa, eu toco o aluno e falo assim, ai, que música chata. Outro fala, que música legal. Não dá para você agradar todo mundo. Numa sala de aula de 15 alunos, vai ter 2 que vão gostar, 2 mais ou menos, uns vão odiar. Então eu digo para eles assim, essa é uma música, eu não toco a música inteira, eu toco um pedacinho da música onde tem aquela estrutura que eu estou trabalhando. E eu digo para eles, se você não gostou dessa, procure na internet uma música que tenha a mesma estrutura. Aí eles vão e procuram. Isso aí, na verdade, é para estimular a pessoa a procurar a música que ela goste. Aí, se ele começar a acostumar a fazer isso, vai fazer por conta própria, vai cantando. Na verdade, não existe uma música que seja a ideal para aprender. Uma música que você gosta, que você cante muitas e muitas vezes, você vai acabar aprendendo e indiretamente acaba aprendendo inglês. Não é para você ser um cantor. Tem gente que é cantor, mas quando eu digo aprenda inglês cantando, não precisa cantar afinado. Você canta para brincar, canta no banheiro, canta no carro. E, Carlos, na verdade, também tem um outro livro aqui que eu queria mostrar para o telespectador, que, na verdade, são peças curtas que você mesmo escreveu, e eu queria que você contasse como elas ajudam aí a pessoa que está tentando aprender a língua, ela se familiariza com as histórias, qual que foi a sua intenção ao escrever isso? Esse é o meu primeiro livro, né? Como eu falei no começo, eu tenho uma experiência de teatro, me formei ator, trabalhei bastante tempo com teatro, e quando eu comecei a dar aula de inglês, mais ou menos se encaixou, eu comecei a fazer peças de teatro com os alunos. Então, eu fazia... Quando você faz uma peça de teatro, você tem que ensaiar. Então, você pega o seu texto, você decora, você repete, o diretor fala de novo. E aí você vai repetindo aquilo, muitas vezes o texto vai ficando na sua cabeça e você aprende também a falar inglês indiretamente. Quando você está numa sala de aula, o professor fala assim, repita essa frase. Aí o aluno repete 2 vezes e fala, ai, chega, não aguento mais. Mas quando ele está fazendo teatro, ele tem que repetir, ele acha que é legal, porque tem que estar melhorando a peça, está preocupado com a interpretação. Então, eu fiz esse livro, que são 40 peças curtas, cada peça tem um ponto gramatical. Então, essa peça tem verbos no presente, verbos no passado. E eu fiz uma tabelinha no final do livro, onde eu digo, essa peça é boa para alunos básicos, essa peça é boa para alunos intermediários, alunos avançados. E o tema da peça. E eu dou em cada peça sugestões de como você pode fazer essa peça numa sala de aula ou numa festinha com os amigos. Então, assim, pegue 2 cadeiras, uma coisa bem simples. Pegue sente no chão, ideias de roupas. Ou a peça tem 5 personagens, eu digo, se você tiver 6 pessoas, divida esse personagem em 2 ou cria um personagem novo. Então, eu dou ideias para professores usarem na sala de aula e para grupos que querem se divertir e montar a peça. E funciona bastante? Funciona bastante. Esse livro, inclusive, ele é fotocopiável, né? Então a pessoa que comprar pode pegar a peça, fazer cópias e distribuir para os alunos. É para professores ou para escolas de inglês, mas funciona porque as pessoas fazem brincando e aprendem inglês. Carlos, queria muito agradecer sua presença no NGT Entrevistas e, por favor, suas considerações finais aí para o telespectador do NGT Entrevistas que está de olho aí em você, que ficou prestando atenção não só pelas dicas aí de inglês, mas pelas dicas aí para a vida toda, né? Para o aprendizado de qualquer coisa na vida. É isso que eu digo, aprenda o que quiser. Você é capaz, você consegue, depende de você. Você tem que se esforçar. Nada na vida vem fácil. Uma frase que eu digo no livro, que não é minha, eu ouvi numa estação de rádio até, é assim, o brasileiro, ele tem muita iniciativa, mas não tem acabativa. Ele começa, mas não vai até o fim, porque você desiste no meio. E um professor, um amigo meu, me disse inclusive assim, quando você não aprende,
não é porque você era ruim, é porque você não se deu a chance de chegar lá e aprender, né? Você desistiu antes de aprender. A pessoa fala, é muito difícil, não vou conseguir. Mas se você for, você consegue. Claro que tem certas coisas que você nunca vai aprender. Quando eu escrevi esse livro, meu filho disse, se eu quiser aprender a voar, eu consigo? Então, eu digo, não, voar você não consegue, mas das coisas que são possíveis, você consegue. Você quer ser um bailarino? Talvez você nunca seja um bailarino clássico para dançar no municipal, mas você consegue dançar um pouco. Você não vai ser o melhor bailarino do mundo, mas se você se esforçar, você consegue. E tudo na vida a gente aprende através de erros. Então, não tenha medo de errar, porque o erro, na verdade, é um amigo. O erro está te mostrando que você está no caminho errado. Aí você se corrige, talvez você erre de novo e o erro vai te colocando na direção certa. Então, errar leva ao aprendizado. É uma das coisas que bloqueia mais as pessoas, é o medo de errar, o medo de que vão rir. Ah, se eu errar, vão achar que eu não sei. Mas realmente, eu não sei. Quando eu aprender, outra coisa que eu digo no livro, inclusive, é assim, você não precisa ser bom numa coisa para começar. Ah, eu não vou aprender a pintar porque eu sou ruim de pintura. Não, você vai ser bom no fim do processo. Você não tem que ser bom para começar, você vai ser bom no começo. Então você realmente consegue aprender o que quiser, mas tem que se dedicar. Bacana, Carlos. Muito obrigada aí pelas suas agradeço. dicas. Esse foi o NGT Entrevista de hoje, conversando aí um papo gostoso com o escritor e professor de inglês, Carlos Gondoff. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima edição do NGT Entrevistas. Até mais!